Que dificuldade falar de política, não é fácil, principalmente dentro da igreja. Eu não tenho como falar de política aqui na nossa igreja, na comunidade, sem falar, por exemplo, do Márcio Almeida. É um grande amigo, né? Eu digo que é meu padrinho político, é alguém que tem vindo para a igreja, inclusive, falar de política com os nossos pastores, amadurecido. O Ministério da Comunidade Cristã tem mais de 40 anos e algo que a gente tenta tratar com extrema maturidade é a política aqui na igreja, porque a gente tem avançado nesse tema aqui. Só que a gente não pode dar um passo errado, né, ou querer adiantar, falar demais sobre política aqui, para não voltar à estaca zero. Então a gente tem que tratar esse assunto, essa esfera, com maturidade e com cuidado. E é difícil falar, porque além de ser um tema sensível, tem muitas coisas a serem faladas, né, sobre essa esfera. Eu vou pincelar, de forma geral, alguns pontos agora, antes de entrar propriamente dito na minha ministração. Existe uma obra de Michelangelo na Capela Sistina, se chama A Criação de Adão. Não sei se todos vocês lembram, mas tem um homem aqui embaixo com o dedo esticado assim, e um outro homem aparece com o dedo esticado para baixo. O que significa essa obra? Ela representa Deus dando vida ao homem. Michelangelo ilustrou. O gesto com as mãos quase se conectando simboliza a transmissão da vida para Adão, da razão da dignidade humana, da ligação entre o divino e também sobre a humanidade. Alguns dizem, porque se você olhar essa obra, o dedo ele não chega a encostar um no outro. Aquele espaçamento, alguns filósofos dizem que significa o nosso livre-arbítrio. Então, a gente vê, inclusive, na cultura, na arte, como foi ministrado, inclusive, aqui pela Amanda, entretenimento, a gente vê algumas ilustrações bíblicas. Eu vou falar aqui também sobre um aspecto de ideologias. Sobre ideologias, existe um manifesto comunista, existem a crítica à filosofia do direito, de Engels, e também que foi escrita por Karl Marx. Uma das coisas que está escrita nessa introdução à crítica da filosofia, ela diz assim, sobre a religião: ela é o ópio do povo. A supressão da religião como felicidade ilusória do povo é a exigência da felicidade real. A exigência que abandonem as ilusões acerca de uma condição é a exigência de que abandonem uma condição que necessita de ilusões. Então, diversas vezes a gente vê, tanto na cultura quanto na filosofia, em livros, alguns choques com aquilo que nós temos, que é a nossa cosmovisão. Uma das coisas também que eu gostaria de deixar aqui, a gente tem uma visão errada sobre os jovens. Hoje, nós temos pesquisas que indicam que pessoas entre 15 e 35 anos, cerca de 52% desse público, se declaram de direita ou centro-direita. Pessoal, eu vou falar sobre diversos assuntos aqui, né? E esse assunto, como eu falei, de política é um pouco delicado. E uma das coisas que a gente tem que procurar, quando a gente se posiciona, é não machucar ninguém com o nosso posicionamento. Para mim, né, como foi falado aqui, eu sou vereador, é extremamente difícil, principalmente tendo em vista o meu posicionamento. Não sei se alguém pode me trazer um guardanapinho aí, um lencinho, por gentileza. Mas é necessário, né? Eu me converti, já fazem, não sei bem, 5 anos, né? Inclusive, a minha esposa amada aqui foi uma das que me levou à conversão. Eu queria fazer que ela fizesse um encontro com Deus, para ela conhecesse um pouco mais a Jesus. Eu achava que eu era já um cara quase um teólogo, né? Que entendia muito de Deus. Mas daí, para ela fazer um encontro com Deus, eu fiz. Foi um combinado. Eu faço, você também faz. Pois mal eu sabia que Deus ia mudar a minha vida e ia me tocar naquela oportunidade no encontro com Deus, né? E graças a Deus, a gente tem mudado a nossa vida, né? Assim como todos nós, a gente tem
tropeços, mas a gente sempre se levanta. Inclusive, quero deixar a respeito disso uma passagem para vocês que está lá em Romanos 12:2, que fala: não se conformem com este mundo, mas sejam transformados pela renovação da mente. Em outras palavras, pessoal, o que significa isso? Muitas vezes a gente vocês chegaram até aqui com uma convicção, né? Mas agora, de repente, com a minha ministração, com as ministrações que foram feitas aqui, vocês vão chegar a um outro ponto, a outras convicções, a outras deduções. Só que é importante que isso também seja individual de cada um. A primeira sociedade ou a primeira cidade que nós vemos na Bíblia é citada lá também junto com o primeiro crime que nós vemos, que é entre Abel e Caim. A primeira sociedade, a gente vê passagens na Bíblia falando em seguida sobre Caim. E ali também mostra que, infelizmente, a queda da humanidade, do ser humano, trouxe a necessidade de a gente se organizar. Como eu já disse anteriormente, né, nós somos humanos e falhos, mas é necessário que todos nós tenhamos participação na sociedade. O cristão ele não foi chamado para fugir da sociedade, mas para influenciá-la de verdade, com amor e responsabilidade. Então eu faço um primeiro questionamento para vocês aqui. Por que muitos querem deixar os cristãos de fora da política? Porque muitos dizem que nós, cristãos, não podemos entrar nos debates políticos. A resposta mais comum é que o Estado é laico. Só que o Estado laico não significa que a gente tem que abrir mãos das nossas convicções. O Estado laico significa que o Estado brasileiro não possui uma religião oficial. Muito diferente, por exemplo, de outros países que possuem o islamismo ou algum outro tipo de religião oficial. O Estado laico protege quem tem fé e quem não tem fé, protege quem crê e quem não crê. O Estado laico não significa expulsar a fé da sociedade. O cristão ele não precisa abandonar a sua fé para ter uma vida pública. Até porque ninguém é neutro e ninguém deve ser neutro. Como diz aquele ditado, neutro é só detergente, né, pessoal? Nós carregamos nossos valores, as nossas crenças, princípios, convicções. Embora eu não tenha nascido necessariamente num lar evangélico, né, o meu pai que está ali me criou com princípios, com valores, com limites, e também trouxe uma visão para mim de mundo, que nós chamamos de cosmovisão. Existe um filósofo chamado Michael Sandel. Ele é um filósofo da atualidade e ele diz que nós temos que participar como cristãos, sim, dos debates públicos. Até porque não é possível separar completamente das discussões aquilo que nós temos de conceito como justiça, moralidade, família, liberdade, bem comum. Muitas pessoas no mundo, aqui eu tenho certeza que não, mas no mundo tem uma opinião diferente muitas vezes sobre família, sobre moralidade, sobre o que é justiça, sobre os interesses do bem comum. Incluir a fé cristã no debate público não é neutralidade, é necessário. Muitas vezes nós vimos a igreja tomando um posicionamento de neutralidade. O cristão ele abandonou a política, a cultura, a televisão, o cinema, o esporte. Muitas vezes a gente dizia, inclusive, que o futebol não era do diabo. E a gente acabou dando para o capeta aquilo que poderia ser nosso. E o capeta, que não é bobo, tomou para si. Existem, então, consequências dessa neutralidade que nós adotamos como posicionamento. E quando um cristão ele não ocupa um espaço, esse espaço ele não vai continuar vazio. Se você estiver num círculo de amigos e 10 amigos e 9 tiverem uma posição divergente da sua,
Se você não se posicionar, aquela posição vai se tornar unanimidade apenas. Outras ideias vão ocupar esse espaço, outras pessoas vão influenciar e outras vozes vão formar uma geração. Inclusive, enquanto eu estou aqui pregando, muitas pessoas estão produzindo conteúdo nas redes sociais, estão dando discurso político em algum lugar, transformando talvez de forma negativa ou distorcendo o que é palavra de Deus, o que é princípio, o que é valores. E para isso, inclusive, destaco aqui a importância, por exemplo, de a gente acompanhar o trabalho de pessoas como a Camila Viana, Nicolas Ferreira e tantos outros que nós temos que são referências para nós. O texto bíblico principal que eu quero colocar aqui para vocês é uma passagem entre Jesus e Pilatos. Eu gostaria que alguém abrisse em João 18, do versículo 36 ao 38. Quem achar primeiro, levanta a mão aí. Não vou descer aí então, para aí. Disse Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas agora o meu reino não é daqui. Então, você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou o rei. De fato, por essa razão nasci e para isto vim para o mundo, para testemunhar de verdade todos os que são de verdade que me ouvem. Até aí tá bom, obrigado. É isso aí, pessoal. Vamos ler aí a Bíblia também para não ficar só embaixo do braço, né? Eu estava vendo um vídeo antes de vir para cá. Um cara falou bem assim, que o Yudi, quem conhece o Yudi é da geração de vocês, que o Yudi anda com a Bíblia embaixo do braço, né? Mas é necessário, muitas vezes é importante que a gente ande com a Bíblia mesmo. Pessoal, então lá diz, o meu reino não é desse mundo. O reino de Cristo, na verdade, ele não nasce dos sistemas humanos. Ele não depende de partido político, ele não depende de eleições, ele não utiliza métodos dos reinos deste mundo. Em seguida ele fala, para isso nasci e para isso vim ao mundo. Dar testemunho da verdade. Todo aquele que é de verdade ouve a minha voz. O meu reino não é desse mundo, e em seguida ele fala isso. Se o reino dele fosse desse mundo, nós lutaríamos as nossas batalhas, talvez não com oração, não com jejum, não com a palavra, com a verdade, com a Bíblia embaixo do braço, como eu falei para vocês, mas lutaríamos talvez com armas, com espada, e não é dessa forma que nós lutamos. Em seguida, Pilatos pergunta, o que é verdade? Na verdade, se a gente procurar e analisar bem essa passagem, a gente vai perceber que Pilatos, diversas vezes, ele faz perguntas ou responde Jesus com perguntas. Isso, muitos coaches ensinam que é uma estratégia de persuasão, mas acaba sendo também uma forma de manipulação, de fugir da verdade. Jesus, ele fala da verdade. Pilatos tenta relativizar aquilo com mais perguntas. A sociedade continua perguntando, existe verdade? Quem define o que é certo? A maioria define o que é verdade? O poder define a verdade? A conveniência define a verdade? Vou destacar para vocês aqui novamente. A sociedade, assim como Pilatos perguntou, a sociedade pergunta, existe verdade? Quem define o que é certo? Eu tenho um papel em branco aqui e agora eu vou escrever algo. O João tá aí ou não? Chega aqui então, João. Vem cá. Tava dormindo lá, João, agora vamos acordar. João, o que é isso daqui para ti? Que número é esse? É um 9. Ó, ele disse que esse número aqui é um 9. Tá certo ou tá errado? Hã? Depende. Pois então, esse que é o grande problema, quando a verdade ela é relativizada. Mas com Cristo, o que acontece? Vamos imaginar, João, que isso daqui é uma folha de caderno, não é uma folha em branco, é uma folha de caderno. A folha de caderno ele tem várias linhas, né? Agora, eu coloquei uma linha aqui. Muda para ti, se eu mostrar ela diferente? Que número que é? É um 6. O João disse que é um 6. Obrigado, João. Por quê, pessoal?
é justamente isso. A linha aqui é a base. O que é a base para nós? É a palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? É a verdade. Nós não podemos relativizar aquilo que é verdade. A gente tem que ter muito cuidado. Pilatos, ele lavou as mãos em relação a Jesus. Vendo Pilatos, lá em Mateus 27, 24, diz: vendo Pilatos que nada conseguia, Mas que, ao contrário, o tumulto aumentava, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste justo. Fique o caso convosco. Ele tinha autoridade. Ele reconhecia a inocência de Jesus, ele podia, mesmo com a pressão, tomar uma posição, mas ele preferiu terceirizar aquilo que era decisão dele. Tentou assumir uma postura de neutralidade. E agora eu quero saber quem aí já está com 16 anos. Quem aqui já tem o título de eleitor? Quem não fez e poderia ter feito? Então, vou dizer para vocês, não tomem, então, uma posição de neutralidade, não terceirizem uma decisão que vocês já podem tomar. Vocês têm autoridade já para decidir o voto de vocês. Quando a gente terceiriza, alguém escolhe por nós. Alguém vai falar de Jesus para outra pessoa, se a gente não falar. E essa pessoa que vai falar de Jesus, como ela vai falar? Ela realmente tem um relacionamento íntimo com Jesus? Ela realmente conhece? Ou é aquela pessoa que fala, Jesus é amor, né? Faz aquilo que te faz feliz? Esse tipo de conceito deturpado da verdade. Quem pode impedir algo errado ou uma injustiça? E depende e decide não tomar nenhuma posição, também faz uma escolha. Quem age com neutralidade também toma uma decisão. Pilatos, ele lavou as mãos, mas ele não conseguiu lavar a sua responsabilidade. Ele é responsável mesmo tomando uma postura de neutralidade. O silêncio do cristão, ele é perigoso, porque outras pessoas vão falar sobre política, outras pessoas vão falar sobre entretenimento, sobre arte, outras pessoas vão influenciar. E é necessário que nós estejamos falando sobre esses assuntos. O silêncio, ele não deixa o ambiente neutro. Ele permite que outras vozes ocupem esse espaço. Pessoal, eu fiz essa ilustração para vocês aqui, e essa ilustração aqui foi algo que veio para mim e eu fiquei me perguntando há meses. Foi ano passado que eu passei por uma situação que isso daqui começou a me incomodar. Uma coisa tão simples, né? O que foi? Chegou um projeto de lei na Câmara de Vereadores para tornar como utilidade pública as escolas de samba aqui da cidade de Lages, para promover o carnaval. Isso acabaria dando viabilidade para que as escolas de samba recebessem recurso público aqui do município para ser investido no carnaval. Pessoal, o carnaval, não vou entrar no mérito, né, profundamente sobre o carnaval, mas eu li aqui para vocês algo sobre Karl Marx, né, sobre o marxismo, sobre o comunismo. E antigamente se defendia a revolução de forma armada. Hoje não. Hoje se defende uma revolução através da cultura. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande com aquilo que a gente consome como cultura, como livro, etc. E eu tomei um posicionamento de votar não. E alguns vereadores, que também são cristãos, se identificam como cristãos, lá na Câmara de Vereadores, vieram conversar comigo. E falaram assim, Jonathan, veja bem, se você não tomar se você votar não, vai ficar ruim para o vereador que propôs esse projeto de lei, né? As pessoas vão ficar te odiando, as pessoas não vão gostar, para nós vai ficar ruim também, porque daí você vai ser o único a votar não. E eu falei, olha pessoal, para mim é algo bem objetivo para um cristão, votar não.
né? E daí essa pessoa, esse vereador cristão que tentou me convencer, ele usou exatamente Esse exemplo, ele falou: Jonathan, mas eu entendo o teu posicionamento, só que você tem esse entender o nosso. Não é que você está errado, nem que nós estejamos errados. Ele falou, vamos supor que eu desenhe um 6 aqui na nossa frente. Para você vai parecer um 9, mas para mim é um 6. É verdade para você, é verdade para mim. Tornou subjetiva a verdade. E a palavra de Deus, ela não é subjetiva. A verdade, ela é só uma, ela é objetiva. Pois bem, naquele momento, não mudei meu posicionamento e votei contra. Fui o único vereador a votar contra naquele momento. Um outro exemplo que eu posso dar para vocês sobre tomar um posicionamento é quando muitas vezes a gente acaba se misturando com algumas coisas do mundo, com outras religiões, né? O nosso posicionamento é ser cristão, né? A palavra de Deus ela coloca alguns princípios para nós. Um dos princípios é honrar os nossos líderes. Nós estamos nessa igreja e faz muito sentido a gente começar a ministrar aqui sobre família, como o pastor Fernando fez, porque a visão da nossa igreja, ela é família. Só que ela também é honrar as pessoas. A gente falou sobre, o pastor Fernando falou inclusive sobre honrar os pais, mas honrar também os nossos líderes, confiar na visão que a nossa igreja tem. Então, assumir uma posição de membro nessa igreja e não comungar com outras religiões, seitas, etc., do mundo. Pessoal, existe uma frase de Olavo de Carvalho que diz: a moderação Na defesa da vida, na defesa da verdade, é serviço prestado à mentira. Tem tanta coisa para mim falar para vocês, mas o meu tempo já passou, mas eu não gostaria de terminar aqui também sem dizer para vocês, existe muita coisa para que a gente possa falar sobre política, e não é sobre candidatos, não é sobre polarização, não é sobre política. Existe muita coisa na Bíblia que a gente pode aproveitar, a gente pode falar sobre José, sobre Daniel, sobre Josué, Neemias. Acredito que o livro de Neemias é um livro que mais fala sobre a administração pública. Para quem pretende ter uma vida pública ou então ser político, o livro de Neemias tem algo que provavelmente é o livro que mais pode te ensinar sobre isso. Pessoal, obrigado pelo espaço. Agradeço de novo o Léo e a Rafa. Agradeço a todos vocês que estão aqui.